Arranjos. Arranjos, a gente vai chamar também muitas vezes de vetor, é quando a gente constrói uma coleção de dados dentro de uma variável. O que a gente vai fazer é estender esse conceito para qualquer tipo de dados. A expressão vetores vem justamente daquele conceito da álgebra, lembra? A gente tinha vetores no R2, vetores no R3, vetores no R4. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu nunca sei quando você está assistindo. Arranjos. Arranjos, a gente vai chamar também muitas vezes de vetor, é quando a gente constrói uma coleção de dados dentro de uma variável. A gente já viu isso em string. String, na verdade, é um arranjo. Mas agora a gente vai ver com mais detalhes e especificamente com foco nos arranjos. O exemplo das strings, porém, vai nos servir como introdução. A gente declara um string, lembra? A gente usa char, o nome de uma variável, e entre colchetes, quantos caracteres a gente quer que existam lá dentro. Aquilo é interpretado como string, a gente tem uma biblioteca de funções chamada string.h que permite que a gente manipule essas strings, porém, na verdade, aquilo se trata de uma sequência de posições de memória e uma variável que aponta para a primeira posição delas. Então, você chega a declarar uma variável char com 30 caracteres, o seu compilador vai encontrar uma posição de memória vaga, que você não precisa se preocupar qual é, e vai a partir dali reservar 30 posições. A primeira é a posição 0 da variável, mas sabe-se lá que posição da memória. A segunda é a posição 1 da variável, a terceira é a posição 2, e assim vai. O que a gente vai fazer é estender esse conceito para qualquer tipo de dados. A expressão vetores vem justamente daquele conceito da álgebra, lembra? A gente tinha vetores no R2, vetores no R3, vetores no R4, até que a gente nem consegue visualizar vetores no R5, R6. E um vetor, por exemplo, no R3 são 3 números reais. A gente não precisa, porém, prender o conceito de vetor a números reais. Eu posso pensar em vetores no conjunto Z3 de números inteiros. Eu posso pensar em vetores no conjunto Q3 de números racionais. Eu posso pensar em vetores de qualquer tipo. E a gente estende esse conceito para vetores, por exemplo, de char, que a gente popularmente chama de string. Um vetor de números reais é uma sequência de números reais. Um vetor de char é uma sequência de caracteres. Um vetor de int é uma sequência de dados, todos do tipo int. Um vetor de float é uma sequência de float. E assim a gente pode fazer vetor de qualquer coisa que a gente precise utilizar no nosso programa. Vamos começar a fazer alguns programas declarando variáveis que são vetores ou arranjos e utilizando para a gente entender como é que isso funciona. Então, pessoal, aqui eu peguei aquele programa antigo que eu tinha aqui e eu vou fazer uma modificação nele. Bom, na verdade eu vou aproveitar ele aqui e vamos só limpar aqui. Vou salvar com outro nome. Vou salvar com o nome de primeiros vetores, né? Que aqui é só um programa que a gente vai fazer coisas meio sem sentido, mas que servirão para a gente entender como é que se utiliza, como é que se faz para tirar proveito dos vetores, tá bom? Então eu vou, por exemplo, declarar aqui um vetor chamado notas, ou float, é o tipo, como toda variável, né? O nome da variável é notas, mas notas não vai ser uma variável do tipo vetor. Notas não vai ser uma variável do tipo float. Notas vai ser um conjunto de dados, todos do tipo float. Né? O vetor é sempre homogêneo. Homogêneo significa tudo do mesmo tipo. Então eu vou declarar aqui, por exemplo, 50. Então essa declaração aqui, ó, ele cria uma variável chamada notas, que ela é do tipo float, mas ela não guarda uma nota, ela pode guardar até 50 notas. E aí eu posso, por exemplo, fazer assim, ó, notas 0
as 50 notas serão indexadas da posição 0 à posição 49. Então, quando eu ponho no colchete notas de 0, lembra do jargão notas de 0, entre colchete ao 0? Notas de 0, eu estou me referindo ao primeiro elemento desse vetor. Então, é a primeira nota dessa lista de 50 notas aí. Notas de 0 igual a 7. Pronto, então nesse momento, quando o programa executar essa linha, ele vai colocar o 7 na primeira posição da variável notas. Aí eu posso fazer, sei lá, notas de 12 igual a 10. E agora, se você pedir para ele escrever esses valores, vai funcionar. Quer ver? Cout, std cout. Vou botar aqui uma vírgulazinha para separar, né? Vamos compilar aqui e executar só para a gente ver que vai aparecer bem direitinho. Se não der erro de compilação, beleza, não deu erro de compilação. Agora podemos executar. Aqui, ó, o 7 e o 10. As outras variáveis não foram inicializadas. Eu posso fazer um negócio mais legal ainda. Eu vou fazer agora e vou deixar como gancho lá para frente, tá? Eu posso fazer assim, ó, int i. I igual a 0. Notas no valor, no índice i igual a 7. Note que como i é igual a 0, então ele está colocando 7 em notas no índice. Qual o valor de i? 0. Então o i vai ser o indexador, a variável que a gente está usando como indexador para localizar uma nota. Aqui eu posso mudar, ó, i igual a 12. Notas no índice i igual a 10. Então ele já vai colocar agora, ó, i é igual a 0. Então notas no índice 0, 7. Então lá no índice 0 ele botou o 7. Mudei o valor de i. Note que eu não estou mexendo na variável notas. Mudei o valor de i. E agora é 12. Notas no índice i. Então notas agora não é mais no 0, é no 12. Ele vai receber o 10. E aí prontamente isso vai funcionar. Quer ver? Vamos lá compilar. E executar. Mesma coisa. O 7 e o 10. Bem direitinho. Eu também posso, na verdade, trabalhar com char. Deixa eu apagar aqui e fazer um outro exemplo para mostrar para vocês. Com um vetor de char, que é o string. Mas eu só quero mostrar um negócio para vocês. Char, sei lá, nome de 10 posições igual a, vamos colocar aqui, por exemplo, Sandro. Escolher esse nome, Sandro. Na verdade, isso aqui, nome, a gente usa como string, mas nome é um string, né? Porque a gente utiliza aquelas funções e tudo. Mas nome também é uma variável array, um arranjo, um vetor de char. Eu tenho, no caso, reservados 10 posições para a variável nome, das quais eu utilizei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, olha que legal, ó. Eu posso fazer assim, quer ver? std cout. Deixa eu botar aqui. std cout o nome e a variável nome que ele vai colocar. Lembra que ele sabe lidar, né? E aí, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Nome na posição 5. É a sexta posição, hein? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu estou acessando o nome de 5, que é a sexta posição. Se você olhar lá, é o caractere O. Eu estou mudando esse caractere O. Eu vou mudar o valor dele. Vou mudar para A. Pessoal, é um caractere. Caractere, aspas, simples. String, aspas, duplo. Então, eu estou mudando o caractere, que é um componente da string, que é o último deles, para A. E vou repetir esse comando aqui, ó. Só que agora eu vou dar uma puladinha de linha aqui, porque senão vai ficar colado, né? Então, vamos compilar. E vamos executar. Olha o que vai acontecer, ó. Sandro e Sandra. Por quê? Porque eu indexei a string como um array. E aí eu acessei o sexto char, que era O, e mudei para A. O sexto char, índice 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O sexto char, que era O, e mudei para A. E Sandro virou Sandra. Então, o legal é que a gente pode utilizar strings
como vetores e acessar individualmente cada caractere de um string. Agora, deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês. Vou pegar de novo um exemplo com, sei lá, uma lista de notas de novo. Float, notas com, sei lá, 15 notas. Vamos supor que tem 15 alunos na turma, né? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou determinar que a primeira, a segunda e a terceira nota serão lidas pelo usuário. Mas eu vou usar uma variável indexadora para isso. Então eu vou criar uma variável x, vai ser meu indexador, e eu faço assim, ó. X não, i igual a 0, std, dois pontos, cout, digite uma nota, std, dois pontos, cout, notas i. Pronto. Preste atenção. Eu vou executar isso aqui. Deixa eu fazer um cout agora só para a gente mostrar a nota que foi digitada. Vamos executar isso daqui usando i como variável indexadora, tá? Então note que i é igual a 0. Quando ele fazer a leitura, o stdc, stdcin, o stdcin vai direcionar para notas i, como i é 0, o índice 0. E aí vamos executar, se compilar, compilou, então vamos executar. Digite uma nota, sei lá, 8. Então a nota foi 8, ou seja, de fato ele colocou na posição 0 o valor 8. Olha, eu nem precisava usar o i aqui, se eu puser o 0 vai funcionar do mesmo jeito. Recompilar e executar. Digite a nota, sei lá, 7. A nota foi 7, porque de fato ele colocou na posição 7. Mas vamos tirar isso daqui por enquanto. Vamos fazer agora aqui, ó, i++. Então o i que era 0 agora é 1, não é? E vamos repetir, ó, esse código. C, Ctrl V, indentação errada, mas já está corrigida. Digite uma nota, depois i++. Então, pessoal, olha o que eu estou fazendo. I é 0. Aí eu peço para digitar a nota, guarda na variável indexada por i. Então, guarda na posição 0. Aí eu faço o i++, o i que era 0 virou 1. Quando eu faço a próxima leitura, ele já vai guardar na variável indexada por 1. I++ e virou 2. E quando eu faço a leitura, eu já faço na variável indexada por 2. E agora se eu der um stdcout aqui, ó. Vamos dar só a saída aqui para a gente ver as notas, né? Então vamos compilar. Tudo bem? E vamos ver, né? Então digite a nota. Vou digitar as notas em sequência para ficar fácil. Então eu vou digitar 7, 8 e 9. 7. Digite a nota, 8. Digite a nota, 9. Então, em tese, o 7 vai ser guardado na posição 0, da variável notas, o 8 na posição 1 e o 9 na posição 2. Então, quando a gente der a saída, olha aí, ó, 7, 8 e 9. Agora eu vou usar o mesmo i que eu usei para fazer a leitura na hora de fazer a escrita. Então, eu não vou mais indexar aqui com 0, 8 e 9. Eu vou indexar com i. Quer ver? I igual a 0. Escreve notas, índice i. I igual a 1. Não, i igual a 1 não. I++. Ou seja, i não é mais 0, i agora é 1. Escreve notas, índice i. I++, o i agora não é 1, o i é 2. Escreve notas, índice i. Repare que isso vai funcionar por quê? Porque eu estou, assim como eu fiz o i andar de 0 até 2 para fazer as leituras, eu vou fazer o i andar de 0 até 2 para fazer a escrita. Faltou eu matar o programa aqui, tá? Então vamos compilar e vamos executar. Então vamos de novo, 7, 8 e 9. E agora, ó, 7, 8 e 9. Pessoal, isso é o gancho para a gente seguir na direção que a gente quer. Se eu pedir para você ler as 15 notas dessa maneira, o que é que você vai fazer? Você vai escrever i igual a 0, i++ 15 vezes? Se você fizer isso, uma maldição terrível vai cair sobre todo o planeta Terra e a responsabilidade será sua. Claro que não. Isto é uma repetição. Eu estou repetindo o processo. E é uma repetição contada. Se eu quiser ler as 15 notas, serão 15 leituras,
15 repetições. Se eu quisesse ler 30 notas, 30 repetições. Então nós vamos deixar de lado esse negócio de ficar construindo as estruturas e vamos criar um laço de repetição para fazer a leitura de todas as notas que a gente deseja. Isso vai ser feito com o nosso amigo, ele mesmo, o for. Vamos lá? Então, ó, esquece isso aqui. Na verdade, eu vou deixar aqui só para eu copiar depois o que eu quero, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou deixar esse trecho de código aqui só porque eu vou copiar esses trechos aqui. Digite uma nota e a escrita da nota, tá certo? Para poder... E aí, para não ter que digitar de novo, eu copio e colo. Então, for i igual a 0, i menor que 15, e mais. Note que agora eu nem vou fazer só até 3. Estou na pachorra. Vou fazer até 15. E aqui, ó, o trecho que repete para a leitura. Opa, indentação. Então aqui, ó, gente, esse trecho aqui é exatamente essa repetição. Eu repeti 3 vezes aqui embaixo. Agora eu vou botar 15. Eu podia só usar 10 também, não tem problema. Mas eu vou repetir o código controlado pelo computador. É ele que vai fazer a repetição. Eu estou usando a variável i no for e ela como indexador. E agora eu posso também fazer a estrutura similar. Eu vou até copiar, porque ela é bem similar. E usar essa estrutura similar para fazer a escrita, né? Eu vou copiar esse código aqui, ó. Porque é apenas um comando. Ah, faltou, sabe o quê? Bom, isso aqui a gente fala depois. Opa, desculpa, eu apaguei coisa aqui onde devia aqui. Pronto, agora sim. Então, olha só. Vamos compilar. Opa, temos um probleminha aqui, faltando um ponto e vírgula, que eu não tinha colocado em nenhum dos dois for. Prontinho, agora vamos executar. Então vamos lá, são 15 notas, tá? Eu vou digitar todas iguais, 4, 5, 6 o tempo todo, tá? 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6. E aí ele 4, 5, 6, 4, 5, 6 escreveu todas as notas. Não ficou muito legal, porque a gente tirou o título. Então ele só escreveu, lembra que lá foi assim, as notas, e aí ele escrevia? Vamos fazer isso aqui também, mas cuidado. Eu quero colocar um título, digamos, para a saída, as notas, e depois mostrar as saídas. Se eu colocar esse as notas dentro do for, ele vai repetir as notas, e não é o que eu quero. Eu quero que ele escreva apenas uma vez as notas e depois comece a relatar as notas. Então, ó, eu coloco fora do laço. As notas foram. Compila. Deu um errinho aqui, std não existe porque é std, eu digitei errado, acontece. Então compila de novo, belezinha. Então vamos lá, de novo, 4, 5 e 6, tá? 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6. E aí, as notas foram 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 6. Conseguimos. Então, pessoal, essa é a grande sacada. Array e for, eles nasceram um para o outro. E eles funcionam muito bem juntos. Então, pessoal, vamos agora pensar num primeiro exercíciozinho. Fazer um programa que leia 2 notas de 30 alunos. Então, cada aluno tem 2 notas. E nós vamos ler todas as notas, a primeira e a segunda nota, de cada um dos 30 alunos. E no final, escrever todas as notas com as respectivas médias de cada aluno. Para isso, a gente vai, pegar esse programa que está aqui. Vamos... eu não estou precisando usar string.h para nada não, tá? Vamos manter ele aqui sem necessidade, tá? Então tá aqui, ó, vamos salvar ele com outro nome. Vamos lá como notas 1, por exemplo. 30 notas de cada aluno, mas são 2 notas por aluno. Então, pessoal, um vetor de 30 posições não vai nos servir. Nós vamos precisar de 2 vetores de 30 posição. Um vetor para guardar 30 notas de cada aluno, sendo a primeira nota de cada um deles, e um vetor para guardar 30 notas de cada aluno, a segunda nota de cada um deles. Então, vamos precisar de 2 vetores, cada vetor com 30 posições, todas elas do tipo float. Um para guardar a primeira nota e o outro para guardar a segunda nota. Vamos criar essas variáveis aqui. Então, float
Eu vou chamar o vetor que vai guardar a primeira nota de notas 1. E o vetor que vai guardar a segunda nota de notas 2. Então, notas 1, todas as primeiras notas. Notas 2, todas as segundas notas. 1 com 30. Notas não, né, Degas? Notas 2 com 30. Pronto. Agora, o que a gente precisa fazer? Pedir para as pessoas digitarem as 30 notas, tá bom? Ah, deixa eu fazer um negócio para facilitar a minha vida aqui, ó. Eu vou criar uma variável int, chamar ela de tamanho. Tamanho não, tam. Tam é o tamanho. E notas vai ter tam. Notas 2 vai ter tam. E tam é igual a 30. Isso porque lá na frente, se eu quiser mudar o tamanho para 5, 10, 15, 100, eu só preciso mudar na variável tam e automaticamente o programa já reflete isso. Vamos construir o laço de leitura. Aliás, desde já eu vou mudar. Apesar do problema pedir 30 notas, para eu ficar testando digitar as 30 notas todas as vezes, vai demorar muito. Então, para o meu desenvolvimento, enquanto eu estou construindo o programa, eu vou trabalhar apenas, sei lá, com 5 notas. Depois, quando estiver pronto, que eu tiver certeza que está funcionando com 5, aí eu aumento para 30 e quem quiser pode usar o programa. Então eu vou começar com 30 notas, tá? Int i, que é a minha variável. E aí, ó, for igual a 0 e menor do que tam. Nota que tam agora é 5, mas se for 30 já vai, né? Sendo tam 5, vai de 0 a 4, porque é menor que 5. Se fosse 30, ia de 0 a 29, então tudo bem. Mais. Aqui, vamos lá, essa desse áudio. Aliás, digite as notas, é melhor. Pronto, vamos. Essa primeira parte do programa é a parte que faz a leitura dos dados. Vamos ver se, para a gente ter certeza se isso aqui está funcionando, porque se isso aqui tiver com erro, nem adianta prosseguir, que fica mais complicado. Uma coisa que a gente sabe de programação é o seguinte: quanto mais tarde a gente descobre um erro, pior fica para resolver. Então vamos descobrir logo se tem algum problema aqui. De que forma? A gente vai pedir para listar as notas que a gente digitou, para saber se está funcionando direitinho. Então eu vou construir esse outro for aqui, vou fazer isso até fora de indentação, porque esse não é um código que eu vou colocar porque o meu programa exige. Esse é um código que eu vou colocar porque eu quero checar para saber se está tudo funcionando. Eu vou fazer mais. Pronto, só para a gente ver se ele está guardando as notas direitinho. Eu vou digitar, eu vou executar esse programa, vamos ver se ele está compilando sem problema. Opa, faltou alguma coisa aqui. Não existe form, é for. Então vamos ver agora. Beleza. Então eu vou executar. E esse for que vai ser executado aqui depois, que vai percorrer e mostrar o que está escrito, é só para a gente saber se a gente está conseguindo entrar com as notas nos dois vetores bem direitinho, tá bom? Então vamos executar aqui. Então vamos digitar as notas. Eu vou colocar sempre assim: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, tá? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4 e 5, 5. E aí ele colocou 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Beleza, então até aqui o nosso programa está funcionando perfeitamente. Agora nós vamos calcular as médias e escrevê-las. Pessoal, aqui eu tenho duas alternativas. Uma é calcular e escrever a média direto usando uma variável para calcular a média de cada um dos alunos. Vamos fazer isso aqui. For igual a 0 e menor que tamanho e mais. Aqui eu vou criar uma variável float chamada média. E aqui a média, que é legal que eu vou fazer, a média é igual a notas 1 índice i mais notas 2 índice i. Tudo isso, lembra dessa opção aqui, né?
dividido por 2. Por que eu fiz isso aqui? Quando o i for 0, ele vai somar a nota 1 no índice 0 com a nota 2 no índice 0, que são as duas notas do primeiro aluno, e dividir por 2 e guardar na variável média. E agora eu posso mandar ele escrever. Pronto, compila. Ok. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Então, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Legal, né? Aparentemente está funcionando. Será que está calculando a média certa? Vamos testar umas médias um pouco mais difíceis. Então vamos fazer assim, ó. 1, 2, vai dar 1,5. 3 e 4, vai dar 3,5. 4 e 5, 4,5. 5 e 6, 5,5. 6 e 7, 6,5. Então 1,5, 2,5, 1,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5. Tudo beleza. Está funcionando. Ótimo. Essa não é a única solução. Eu poderia também querer armazenar todas as médias de todos os alunos. Note que para este exemplo especificamente não é necessário, mas vamos supor que a gente quisesse depois tirar a média geral da turma. Então eu poderia armazenar todas as médias para depois calcular a média geral da turma. Ou por outro motivo qualquer. Vamos supor que a gente quisesse armazenar todas as médias. Então, nesse caso, uma única variável média não ia servir, porque eu faço a leitura, eu calculo a média do primeiro aluno, escrevo, e depois para o segundo aluno eu já destruo a média. Vamos ver como é que fica isso? Criando um vetor chamado médias, vou mudar o nome, e ele também vai ter o mesmo tamanho das demais variáveis. E aqui, ó, ao invés de eu trabalhar com médias, eu trabalho com médias índice i. Médias índice i vai ser médias 0, vai receber os dados do aluno 0. Médias 1 vai receber os dados do aluno 1 e assim vai. Aqui no final também, ó, não existe mais a variável média, é médias índice i. Pronto, vamos compilar e vamos executar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí está tudo funcionando perfeitamente. Pessoal, uma outra coisa que eu podia querer fazer é o seguinte: que tal se a gente tentasse fazer formatadinho, colocar assim, ó, uma barra vertical, separando as notas ao invés de traço, ó. Eu posso fazer isso assim, ó, quer ver? Uma barra vertical aqui, uma barra vertical aqui, uma barra vertical no começo e lá no final. E lá no final também eu posso colocar uma outra barra vertical. Então coloquei barra vertical do começo ao fim. Olha como isso vai ficar agora, ó. Vamos ver se compilou, beleza. Então ao invés de botar um tracinho, eu vou botar uma barra vertical. Olha como vai melhorar, ó. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Olha que bonitinho. Ele colocou a 1 com a barra vertical, o outro 1 com a barra vertical, o outro 1 com a barra vertical. Entenderam? Posso até botar mais um espaço aqui. Eu posso querer colocar uma barra vertical antes, mas note que se eu quiser colocar uma barra vertical antes, eu vou ter que dar um stdc out. Eu posso passar assim, ó. Na verdade, usar underline, né? Vamos ver o que acontece. Mas note que eu coloquei essa stdc out fora do laço. Porque se eu colocasse isso aqui dentro do laço, ele ia ficar repetindo o traço. Depois a gente vê o que a gente está fazendo, tá? Então vamos colocar esse stdc out aí. Vamos compilar. Beleza. E vamos executar. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Pessoal, imagine se eu estivesse fazendo com 30 cada vez que eu fosse fazer uma modificação dessa, hein? Então, ó, passei o traço ficou longo demais, tá? Passei o traço e funcionou. Talvez eu quisesse passar um traço depois, e o traço não precisa ser tão longo, não. Posso diminuir aqui o tamanho do traço. Quero passar um traço depois. Lógico que a mesma coisa acontece. Se eu quiser passar um traço depois, eu não posso colocar dentro, porque se eu colocar dentro, ele vai repetir o traço toda vez. Então, vamos lá. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Olha, um traço em cima. Eita, o traço embaixo, o que faltou? Faltou um contra barra N. Então vamos colocar aqui, ó, um pular linha.
Compila e executa. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ah, agora está bem melhor. Ótimo. Ótimo. Agora, pessoal, vamos supor que eu quero escrever assim, ó, nota 1, nota 2 e média, lá no título da coluna para depois mostrar. Eu posso fazer também, quer ver? Então, ao invés de escrever simplesmente essa barra, eu posso fazer assim, ó. Nota 1, nota 2, média. Vamos ver se ficou alinhado ou não. Eu poderia contar os caracteres para ver, mas executando é mais legal, ó. Vamos ver se ficou alinhado ou não. Então vamos ver, ó. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Nota 1, nota 2, já tá vendo? A nota 2 ficou longe. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar, ao invés de colocar um espaço antes de nota 1 e nota 2 e nota 3, eu vou colocar 2 espaços em cada nota dessa aqui, porque senão fica tudo muito montado. Então aqui, ó, eu coloco 2 espaços, aqui ao invés de um espaço, 2, aqui 2 também, aqui 2, aqui 2, e lá no final 2, só que aqui não preciso não. Não faz diferença na verdade, porque não vai aparecer. Então vamos ver? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Olha, já está bem melhor. Nota 1 ficou legal? Não, nota 1 pode afastar um pouquinho para a direita, nota 2 está no lugar legal e média está no lugar legal. Só nota 1 que pode afastar um pouquinho para a direita. Então aqui em nota 1, ó, eu vou colocar um underline antes e fiz lá um underline de depois. Vamos ver agora, compilar, executar. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ah, agora ficou legal. Bom, o tracinho de baixo também podia aumentar um pouquinho, né? Estou regulando de baixo pelo de cima, então ele deve ir mais ou menos esse tamanho aqui. Compila, executa. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ah, agora sim. Beleza. Então, ó, nota 1, nota 2, nota 3, média, nota 1, nota 2, média. Ficou bem legal. Ok, pessoal? Então, veja como a gente consegue formatar. Como exercício para casa, faz o seguinte, ó, se eu quisesse que aparecesse entre cada nota, aparecesse também uma linha separando. Faz em casa. Pessoal, até aqui tudo beleza, né? Só que tem um detalhe. E se a gente quiser fazer um vetor de strings? Note que a gente acabou de dizer milhões de vezes até agora que string é um vetor de char. E se eu quiser fazer um vetor de strings? Por exemplo, se eu quiser criar, nesse problema das notas aí, um vetor com os nomes dos 30 alunos, que a gente só está usando 5, né? Dos 30 alunos. Como é que se declara isso? Aí vai acontecer um negócio bem interessante. Apesar de, do nosso ponto de vista, que estamos programando um vetor de strings poder ser usado exatamente como ele é, posição 0 é a string do nome do primeiro aluno, posição 1 é a string do nome do segundo aluno, e assim vai. Na declaração e na forma como ela é armazenada na memória do computador, aquilo é um vetor de múltiplas dimensões. Vamos supor que a gente queira criar um vetor com 30 strings para os nomes dos 30 alunos e cada string tenha 50 caracteres. Na memória do computador, nós vamos criar uma matriz, um vetor multidimensional, um vetor com 50 colunas, uma coluna para cada caractere de cada um dos nomes e 30 linhas, uma linha para cada um dos estudantes. E eles vão ser colocados um embaixo do outro. Na declaração, nós vamos declarar de maneira bem semelhante. Char, porque ele não deixa de ser um vetor de char, só que vai ser um vetor multidimensional, uma matriz. Char, nomes, o nome da variável que a gente quer colocar, e a gente coloca as duas dimensões. A primeira dimensão, quantos strings nós vamos querer. Por exemplo, 30. E o 30, portanto, vai no primeiro colchete. E no segundo colchete, quantos caracteres cada um dos 30 vetores vai ter? 50. Então, char nomes 30, 50
declara o vetor de 30 strings, cada string o nome de um dos estudantes. Vamos ver isso programado. Pessoal, então vamos agora modificar esse programa aqui, para que ele trabalhe não só com as notas dos alunos, mas também com os nomes deles. Então ele vai solicitar que digite as notas, mas que também digite os nomes. Por favor, qual é o nome do aluno? Antônio Pedro da Silva. Qual as notas de Antônio Pedro da Silva? E coloca as notas de Antônio Pedro da Silva lá. Tá entendendo? Vamos lá. Vamos estabelecer que a gente vai criar strings para os nomes com 50 caracteres no máximo. Lembra que o string não precisa ocupar tudo? Vamos começar. Então aqui, ó, na declaração de variáveis, além de eu declarar essas todas que a gente já tinha, o programa não vai mudar muito, eu vou criar aqui, ó, char nomes. E aí, ó, quantos nomes eu quero? Eu quero, se fossem 30 nomes. No caso eu tenho uma variável, né, tan. Serão 5 nomes porque tan é igual a 5. Mas no caso normal seriam 30. Cada um com 50 caracteres. Então, isso vai criar uma tabela com 5 linhas e 50 colunas, cada uma colocando um caractere. Cada uma dessas linhas vai ser o nome de um dos alunos. Aí, ó, aqui no primeiro for, além de digitar as notas, a gente vai pedir para ele entrar também com o nome do aluno. Então, stdc out. Qual o nome do aluno? Gets, lembram de gets? Nomes, índice i. Pessoal, gets nomes índice i. Repare que como nomes índice i vai se referir a uma linha da matriz com todos os caracteres, cada linha tem o nome de um aluno, ele se refere a uma linha inteira, portanto vai ser um gets para o nome de um aluno. A gente precisa fazer um pequeno código para testar se isso aqui está funcionando, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Essa parte de saída aqui a gente vai ter que mudar, né? Porque a gente vai agora incluir o nome na saída. Vamos colocar um for aqui, que não é um for do nosso programa. A gente não quer escrever esse for para resolver o problema que foi solicitado, de ler os nomes dos alunos, as notas e depois mostrar lá os nomes com as notas e as médias. A gente vai botar esse for para saber se a leitura dos alunos está funcionando legal. Então vou botar esse for até fora de indentação. For igual a 0 e menor que tamanho. Aqui mais. Isso aqui é só para saber se os nomes que a gente digitou funcionaram, tá? Vamos compilar. Compilou sem problema, vamos executar. Digite o nome do aluno, Ana. Digite as notas 1 e 1. Qual o nome do aluno? Eita, olha só. Qual o nome do aluno e pulou para digite as notas. Isso tem um motivo. É o seguinte, pessoal. Quando a gente está lendo string, caractere, então o sistema ele vai consumir os caracteres do buffer de teclado. Lembra? Todo dispositivo ele tem um pedacinho da memória que ele usa para se comunicar. Então, quando você digita alguma coisa no teclado, aquilo é guardado numa certa posição de memória específica para o teclado, que a gente chama de buffer do teclado. E aí, quando você digita a nota e aperta Enter, em alguns sistemas operacionais, coloca-se um caracterezinho para marcar o fim da linha ali. Em outros sistemas operacionais, se coloca 2 caracteres, o fim de linha e o nova linha. É estranho, mas é assim. Aí o que acontece? Nos sistemas como o Windows, que coloca 2 caracteres, quando você termina de dar a nota que aperta Enter, o sistema consome na leitura das notas um dos caracteres e deixa o outro lá. Aí quando você pede para a leitura de um string, um dado do tipo string, um gets, o gets ele vai consumir os dados até encontrar o caractere de new line. Só que ele vai encontrar o caractere de new line lá, porque a leitura dos inteiros das notas não consumiu o último caractere. E como ele encontra o caractere de new line lá, ele consome esse caractere e dá a leitura do nome como feita. A gente pode resolver isso. De que forma? A gente tem que limpar o buffer, forçar o sistema. Ó, depois que ler, antes de ler o string com o nome do aluno, vamos limpar o buffer para ter certeza de que não sobrou nenhum caractere que foi resultante de outra leitura no passado. Isso a gente faz assim, ó. Flush.
A gente tem vários buffers de memória para vários dispositivos. No caso, a gente quer limpar o dispositivo de entrada de dados. Então, std, aqui ó, std-in. Isso limpa o buffer de entrada. Então, agora, teoricamente, a gente não vai ter mais aquele problema. Então, vamos lá. Ana, as notas de Ana 1 e 1. Ó, já fiz Beto. 2 e 2. Agora, sei lá, Carlos. 3 e 3. Diana. 4 e 4, Eduardo, 5 e 5, Ana, Beto, Carlos, Diana e Eduardo. Nomes lidos. Ótimo. Até aqui o programa está funcionando. Bom, então já que conseguimos esse for, não precisamos mais dele. Eu vou fazer uma pequena modificação aqui só para ilustrar. Veja, eu criei um vetor, nesta solução aqui eu estou usando o vetor de médias, não é? Então eu posso fazer uma coisa bem legal aqui, ó. À medida que ele lê, eu já calculo as médias, ó. Eu podia fazer isso no segundo for, mas eu posso fazer isso agora também. Pronto, aqui quando ele terminar a leitura ele já tem as notas, as médias e os nomes. Então agora a gente vai se preocupar em fazer um novo for apenas com a saída. Pessoal, eu podia fazer tudo no stdcout só bem compridão, mas eu vou preferir quebrar aqui. Note que como eu vou quebrar, vou fazer um segundo stdcout aqui, ó. Fazer indentação, né? Vou fazer um segundo cout aqui com a nota dele. Note que eu não mandei pular a linha. Então, apesar de eu ter escrito esse cout numa linha e escrito esse cout em outra, na verdade ele vai escrever na mesma linha, porque eu não mandei pular a linha, tá? Nota 2. Notas 2. Yes. Ah, tem uma coisa, viu? Eu fiz a indentação, mas eu não coloquei a chave. Então, se eu não puser a chave, ele vai repetir este cara aqui, ó. E depois, várias vezes, né? 5 vezes. E depois ele vai fazer uma vez só esses de cá. Vai ficar muito louco. Quer ver um negócio legal? Isso vai ser muito louco, olha. Ana. Tirou 1 e 1. Beto. Tirou 2 e 2. Carlos. Tirou 3 e 3. Diana. Tirou 4 e 4. E Edu. Tirou 5 e 5. Tirou 5 e 5. Então, olha o que ele faz aqui na saída, ó. É do nota. Por quê? Porque a gente não colocou a chave, então ele repetiu esse comando aqui. Vamos cercar com abre chave e fecha a chave. E isso vai passar a funcionar. Vamos compilar. Ok. E executar. Então, Ana. Sei lá, vamos melhorar essas notas, né? 6 e 6. Beto, 7 e 7. Carla, 8 e 8. Diana, 9 e 9. E Edu, 10 e 10. E aí está, ó. Conseguimos fazer exatamente o que nos foi solicitado. Pessoal, agora vamos fazer uma modificação nesse programa. Vamos calcular não somente a média da turma. A gente vai fazer esse relatóriozinho final, mostrando as notas e as médias dos alunos, e lá no fim, a gente vai dizer qual foi a média da turma, quantos alunos tiveram nota abaixo da média e quantos alunos tiveram nota acima da média. Preste atenção que isso é bem interessante pelo seguinte, por exemplo, se muitos alunos tiveram nota baixa e um só teve nota alta, pode ser, por exemplo, se forem 5 alunos, 4 tiveram nota 1 e um teve nota 10. Então, a média da turma, bom, somando todas essas notas, são 4 notas 1 e uma nota 10, a média dá 14 dividido por 5, dá algo perto de 3. O único aluno que tirou nota acima da média foi o que tirou nota 10. Então, teríamos 4 alunos com nota abaixo da média e um com nota acima da média. Então, vamos fazer isso. Para isso, a gente vai ter que calcular a média, e a gente já calcula aqui, ó, nessa primeira parte, mas a gente calcula a média dos estudantes. Então, nós não temos ainda a média geral da turma.
Para calcular a média geral da turma, a gente vai ter que introduzir um contador aqui nesse processo de leitura e um acumulador. Um contador, na verdade, não é necessário porque é uma repetição contada. Então a gente pode usar o próprio tamanho como limite do contador. Mas um acumulador para saber o acúmulo total de notas nós vamos precisar. Então vamos criar aqui, ó, duas variáveis. Uma que vai ser a soma das notas, que é o nosso acumulador. Começa com 0, porque é um acumulador de adição. E outra vai ser a média geral, digamos, que é a média geral da turma. Tá certo? E aí, gente, a gente agora, ó, quando você terminou de fazer a leitura, a gente vai começar a acumular as médias. Então, ó, terminei de calcular a média do índice I, aí o meu acumulador tem que ser incrementado. Ó, soma notas mais igual a médias no índice I. Pronto, acabei de incrementar. Quando esse laço terminar, soma notas tem exatamente a soma de todas as notas. Aí eu posso fazer a divisão. E jogo em média geral. Vai receber a própria soma notas dividido por TAM, que é o tamanho, né? A quantidade de estudantes. Pronto, aqui agora eu encontrei a média geral. E eu posso colocar aqui no relatório, ó, depois de escrever tudo, ó, eu posso mandar ele escrever ainda aqui, ó, stdcout. A média geral foi média geral. Mas temos um outro problema. Como é que nós vamos saber quantos alunos tiveram nota acima da média e quantos alunos tiveram nota abaixo da média? A gente vai ter que fazer o seguinte: em algum dos for que varre todos os alunos, que a gente indexa aí para todos os alunos, a gente vai ter que verificar se a média do aluno é maior do que a média geral ou é menor do que a média geral. E usar um contador de evento. Se a média dos alunos for maior do que a média geral, a gente incrementa esse contador de eventos. No final, a gente vai saber quantos alunos tiveram nota maior do que a média. E aí, a diferença entre isso e o total de alunos vai dar quantos alunos teve a nota menor do que a média. Ou o inverso, a gente acumula, faz um contador para os alunos que tiveram notas menores que a média e calcula, por exclusão, os alunos que tiveram notas maiores do que a média. Porém, a gente não pode fazer isso nesse for aqui. Porque neste for, a gente está incrementando o somador e depois desse for é que a gente vai calcular a média geral. A gente pode criar um novo for só para fazer isso, mas vai gerar um processamento que a gente não precisa, porque a gente já pode aproveitar esse for que está aqui. Esse for que já está sendo usado para escrever todos os alunos, a gente também pode fazer um teste. Ó, if, se a média no índice I for menor do que a média geral, média. Se a média do índice for menor do que a média geral, se isso acontecer, então nós acabamos de encontrar um evento. Um aluno cuja média é menor do que a média geral. Vamos criar um novo contador aqui. Vou chamar de conte menor média. É o contador de estudantes que tem nota menor do que a média, tá bom? Também começa com 0. E aqui, ó, se isso acontecer, conte menor média, mais, ele vai para 1. Se acontecer de novo, ele quer 1, vira 2 e assim vai. E agora sim, no final, stdcout, alunos com média acima da... Alunos acima da média, tá? O total de alunos acima da média, melhor, né? Opa, não é esse aqui, eu vou 2 pontozinhos. Pular uma linha também, né? Aqui e aqui. E aí, média geral não. Conte menor média. E aí, ó, igualmente, alunos acima não, abaixo, tá, gente? Porque esse é o contador de caras que estão menores, né? Então, abaixo. E aí, alunos que estão acima da média é TAM menos conte menor média. Então, ó,
Este é um contador de eventos que ele vai ser incrementado se ocorrer o evento de que o aluno teve média abaixo da média da turma. No final desse laço, desse for, esta variável vai dizer quantos alunos tiveram notas abaixo da média. Aí a gente escreve aqui. E aí, para saber quantos tiveram notas acima da média, eu pego o total de alunos e subtraio desse valor. Vamos ver se compila. Não compilou. Some notas. Cadê? Não é some notas, é soma notas. Vamos ver agora. Ok, compilou sem erro. Então, agora que compilou sem erro, podemos executar. Digite o nome do aluno. Ana. Sei lá, 5 e 6. Não, vamos fazer todo mundo com nota 1 e 1 com nota 10 para dar exatamente daquela forma, né? 1 e 1. Beto. 2 e 2. Carla. 3 e 3. Diana. 4 e 4. E Edu. 5 e 5. Não. Ih, rapaz, eu não saí do jeito que eu tinha planejado. Mas tudo bem. Até agora, nós temos 1 e 2, 3, 3 e 3, 6, 6 e 4, 10. Então, 10 dividido por 5 dá 2. Né? Vamos jogar 10 e 10 aqui, ó, para que a média seja 4. Nesse caso, como a média vai ser 4, a média de Ana é 1, Ana vai estar abaixo da média. A média de Beto é 2, também vai estar abaixo. A média de Carla vai ser 3, vai estar abaixo. E a de Diana vai ser 4. Diana não vai estar abaixo da média, tá? Diana vai estar... Lembra, a gente incrementa quando é menor do que a média. A média aqui vai dar 4, né? 1 e 2, 3, 3 e 3, 6, 6 e 4, 10, 10 com 10, 20. 20 dividido por 5 dá 4. Então, vamos ver? Aqui está, ó. A média geral da turma. Alunos abaixo da média, 3. Alunos baixo, eu tenho que corrigir isso, tá? E alunos acima da média, 2. Funcionou com um detalhe, né? É abaixo da média. Então vamos recompilar só para ter certeza. Agora vamos lembrar de gerar 1, 1, 1, 1 e 1 com 10, tá? Ana, 1 e 1. Beto, 1 e 1. Carla, 1 e 1. Opa, Carla 1 e 1. Depois é Dilma, 1 e 1. E agora com a letra E é Eduardo, 10 e 10. Então agora sim, o único estudante com nota acima da média é Eduardo, da média da turma. Tá bom? Então vamos lá. A média de todo mundo é 1, só a média de Eduardo que é 10. E a média geral foi 2,8, 4 abaixo e 1 acima da média. Ok, pessoal? Não é média, é média, que eu esqueci aqui. Vou botar um espaço também. Aqui, porque estava saindo tudo coladinho, né? Eu só aumentei o espaço aqui. Ana, 1 e 1. Beto, 2 e 2. Carlos, 3 e 3. Sei lá. Dulce, 4 e 4. E Ermengarda. Ermengarda. Esse nome existe, viu, gente? 5 e 5. Então, olha aí que legal. Ana, Beto, Carlos, Dulce e Ermengarda. A média geral foi 3. Alunos abaixo da média são 2. Acima da média, 3. Ok, gente? Isso encerra o nosso conteúdo. Pessoal, isso encerra o conteúdo vetores unidimensionais. Na próxima aula a gente vai começar a falar de vetores com 2 dimensões, as matrizes. A gente já raspou as matrizes quando a gente falou dos arrays de string, né? Array de string é uma matriz, tem linhas e colunas. Na próxima aula a gente vai efetivamente processar arrays de strings. E a gente vai fazer isso com problemas concretos utilizando matrizes. Façam os exercícios, assistam a aula de novo para tirar dúvida. Fiquem bem e a gente se vê. Muito obrigado.